Olá, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre a Roma Imperial. É bom lembrar que aqui no canal nós temos o vídeo 1 sobre a Roma Monárquica, o vídeo 2 sobre a Roma Republicana, e esse aqui é o vídeo 3 sobre a Roma Imperial. Bem, os episódios históricos que vão contribuir para a transição da Roma Republicana para a Roma Imperial são basicamente os dois triunviratos, né? No primeiro triunvirato com Júlio César, Pompeu e Crasso, onde Crasso vai morrer em 54 a.C. e em 52 Pompeu foi aclamado cônsul único, né? E aí quando Júlio César soube que o Senado havia feito esse conluio com Pompeu, Júlio César declara guerra a Pompeu. E aí Pompeu, claro, bateu em retirada, abandonou o cargo e Júlio César assume o Império Romano. Mas em 44 a.C. ele é assassinado dentro do próprio Senado. Então nós teremos o segundo triunvirato. Esse com, basicamente, Lépido, Otávio e Marco Antônio. Mais uma vez o triunvirato não vai funcionar, Otávio vai aproveitar a ausência de Marco Antônio que está no Egito, vai desconsiderar Lépido e vai declarar guerra a Marco Antônio, né? E vai vencê-lo na batalha naval de Actium, em 31 a.C. Fracassado o segundo triunvirato, nós vamos ter agora Roma sob o controle de Otávio, né? Sobrinho neto de Júlio César. Aqui começa as modificações das instituições republicanas que vão levar a uma nova configuração política no Império Romano, que vai ser a Roma Imperial. O governo de Otávio, o primeiro imperador. Bem, Otávio tornou-se progressivamente, senhor absoluto de toda Roma, ao receber dois títulos. O título de príncipe imperador, o de Augusto, divino, inédito até então entre os governantes romanos. São características do antigo Império Romano, entre 27 a.C. e 235 d.C. Roma vai atingir o seu apogeu em desenvolvimento, tanto do seu modo de produção escravista, quanto das conquistas territoriais. Vai ser um período de grande riqueza e poder, como nenhuma outra civilização da época havia alcançado. O imperador se torna supremo mandatário, cabe a ele exercer total controle político sobre todas as instituições do império, inclusive o Senado. E o imperador agora com poderes absolutos, ele vai nomear magistrados, vai dirigir o exército, e vai inclusive interferir em questões de cunho religioso. Com essa plena centralização política, o Império Romano vai alcançar estabilidade, vai cancelar, aniquilar as rivalidades entre as principais facções políticas do Império, e isso vai contribuir para a grandiosidade e para o esplendor do Império Romano nesse período. Os feitos de Otávio, 27 a.C. a 14 d.C. Bem, Otávio vai investir em obras públicas, com magníficas construções, vai criar guarda pretoriana, que tem como função principal guardar, proteger o imperador e também proteger a capital, vai distribuir trigo à população, vai organizar também espetáculos públicos, de circo, aquela velha política do pão e circo, vai modificar a cobrança de tributos, vai reorganizar a divisão social e a convocação para o exército. E também vai haver uma ampliação do funcionalismo público, e, consequentemente, o aumento das despesas, que será coberta com o fluxo de riqueza adquirido pelo Império durante o processo de conquistas territoriais. A Pax Romana, de Otávio Augusto. No plano militar, Otávio Augusto vai organizar um poderosíssimo exército de cerca de 300 mil homens, divididos em 25 legiões, cada uma com 5.620 combatentes, compostos por cidadãos e tropas auxiliares das províncias romanas, cujos membros só recebiam a cidadania após exercerem o serviço militar. Foi graças ao poder e à estabilidade iniciada por Augusto que Roma pôde usufruir de um período muito grande de prosperidade que duraria cerca de 2 séculos. O cristianismo na Roma Imperial. É durante o governo de Otávio Augusto que vai nascer o profeta de Belém, de Judá, Jesus Cristo, fundador de uma das maiores religiões
né, o cristianismo, que pouco a pouco vai angariando, né, seguidores por todo o Império Romano. O século do ouro, no período de Otávio Augusto. Como todo império que consegue estabilizar suas fronteiras, desenvolver a sua economia, trazer prosperidade ao seu povo, automaticamente ele vai começar a desenvolver por tabela, né, literatura, ciência, cultura, poesia e outros aspectos mais da lapidez do espírito desse povo. E no Império Romano, com a estabilidade durante o Império, no governo de Otávio Augusto, não será diferente. Nós teremos, por exemplo, o desenvolvimento das artes, da literatura, das ciências. Nós teremos os mecenas, que serão os grandes apoiadores das artes, como, por exemplo, escritores como Horácio e Virgílio serão incentivados por esses mecenas. Esse período do Alto Império vai ficar conhecido como o Século do Ouro. O Baixo Império, de 235 a 476 d.C. Bem, com a morte de Otávio Augusto, o Alto Império passou por várias dinastias, como a Júlio-Claudiana, a dos Flavianos, a dos Antoninos e a dos Severos. Os seus sucessores desestruturaram o Império Romano politicamente, né, com intrigas palacianas, disputas políticas, crises sucessórias, imoralidades no âmbito pessoal, né, do corpo administrativo, e assim foi minando a estrutura do império, e ele começa a perder capacidade de conquista territorial, de manutenção do processo de expansão da escravidão, já que a economia imperial romana tinha na sua base a mão de obra escrava. Portanto, isso vai minando a produção escravista e a riqueza do império começa a declinar. E é nesse período que se dará início à perseguição religiosa aos cristãos. Sobre os imperadores que sucederam Otávio Augusto, alguns deles tomaram medidas importantes, como por exemplo o Tibério, vai perder apoio e foi transferido para Capri, onde foi assassinado. Depois nós vamos ter o famoso Calígula, né, por sua imoralidade, nomeou seu cavalo Incitatus, cônsul romano, né, mandou cortar a cabeça dos deuses, substituindo-as pelo seu rosto. Depois nós vamos ter Nero, que celebrizou-se pelas perseguições aos cristãos, né, que se negavam a cultuar sua divindade, e também mandou incendiar a cidade de Roma, com a dinastia dos Antoninos. Durante o governo dos Antoninos, Roma vai voltar a ter uma certa estabilidade política, uma certa prosperidade econômica, graças à habilidade administrativa dos imperadores da dinastia dos Antoninos. Nós vamos ter Trajano, né, que durante o seu governo o império atingiu a sua maior extensão territorial, né, no Império Romano. Nós vamos ter também Marco Aurélio, né, que durante seu governo Roma alcança enorme reerguimento cultural. E aí nós vamos ter o Baixo Império, né, que vai ser um período marcado pela decadência, pelas crises, pela anarquia, principalmente pela interrupção das conquistas, o que arruinou a economia imperial, baseada no trabalho escravo e na exploração das províncias. Assim nós vamos ter um escasseamento dos tributos, impostos cobrados aos vencidos, né, por Roma, e aí Roma vai caminhar progressivamente para o esgotamento econômico. Diocleciano, 284 a 305, né, vai tomar medidas importantes, né, como por exemplo o Édito Máximo, né, onde ele vai fixar os valores tanto das mercadorias como dos salários. Depois ele toma uma outra medida também muito importante, que é a criação da tetrarquia, que é a divisão do império entre 4 generais. Depois nós vamos ter Constantino, né, que através do Édito de Milão vai conceber liberdade de culto aos cristãos. E assim também ele vai procurar ampliar a produção rural com a lei do colonato, que é a fixação obrigatória do colono à terra. Uma vez que as conquistas territoriais estão em decadência, o império está em decadência, a conquista de mão de obra escrava está em decadência, então surge agora o colonato, né, com Constantino, que é a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra do colono. E também Constantino vai fundar uma outra capital, Constantinopla, com fins de proteção militar às fronteiras leste do Império Romano. Outro imperador da época do Baixo Império será Teodósio, né? Ele vai oficializar o cristianismo em 395 e vai dividir o império em dois: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. A derrubada do Império Romano do Ocidente em 476 d.C.
Ao final do governo de Teodósio, os bárbaros, que já se infiltravam por todo o império através de invasões, principalmente de invasões, em 476 d.C., Odoacro, chefe dos Eros, derrubou o último imperador romano, Rômulo Augusto. O episódio vai decretar a derrubada definitiva do Império Romano do Ocidente. Cultura romana. Bem, a cultura romana vai ser muito rica, vai beber na fonte da produção grega. Aí nós vamos ter literatura, com Cícero, o poeta, e o maior orador romano, Virgílio, o autor de Eneida, Tito Livio, o autor de História de Roma, e Ovídio, autor de Arte de Amar. Na arquitetura, nós vamos ter uma grandiosidade de suas obras, aquedutos, estradas, muralhas, palácios. Na religião nós vamos ter práticas politeístas, inspiradas na religião grega. Nós vamos ter o culto particular e o culto público. Nós vamos ter também os legados romanos para o Ocidente, como o direito, o cristianismo e a língua latina. Bem, esse foi um resumo sobre o Império Romano, mais especificamente sobre a época imperial. Espero que vocês gostem. Dê um like, se inscreva no canal, deixe um comentário. Bons estudos, boas leituras e até a próxima.